Seja muito bem-vindo para mais uma aula de ciência. Aqui quem vos fala é o professor Afonso. Hoje a gente vai dar início ao capítulo 5, sobre plantas. Então aí estamos na nossa aula 7 e estamos caminhando bem, graças a Deus. Vamos lá para a nossa agenda, gente. Essa é a agenda de vocês, de hoje. Tá? O conteúdo será a abertura do capítulo 5, conteúdo plantas, nutrição, respiração e transpiração das plantas. Então vamos ver todos esses conteúdos hoje. A atividade que vocês irão fazer serão atividades da página 207 e 213. Ok? Mas antes disso, iremos fazer a correção da nossa atividade. Certo, gente? Aí o conteúdo está um pouquinho apagado. Caso você queira ver como é que é, você dá pausa no vídeo e verifica, né? Com algum esforço. Mas eu vou dizer para vocês como é que a gente faz, né, essa atividade. Então, vamos lá e preste atenção. Primeira questão. Paulo está gripado. Ao espirrar, ele coloca o antebraço em frente ao nariz, como mostra a figura, como mostra a imagem ao lado, né? Então aí você percebe Paulo espirrando, colocando o antebraço contra o nariz. Item A diz o seguinte: a gripe é uma doença transmissível ou não transmissível? Justifique sua resposta. Pessoal, eu espero que vocês comentem o seguinte, que a gripe é uma doença transmissível, pois ela pode ser transmitida de uma pessoa para outra, seja por meio do contato físico ou do contato com secreções contaminadas, como saliva, como coriza, né? Através do espirro, por exemplo. Ok, gente? Então, espero que vocês tenham respondido desta forma. Caso não tenha respondido, faça aí a correção no seu caderninho. Vamos lá para o item B. Qual é a importância da atitude de Paulo ao espirrar? Pessoal, a gripe, por ser uma doença transmissível, ao espirrar, protegendo o nariz com o antebraço, o que acontece? O Paulo ele evita que as secreções contaminadas sejam lançadas no ambiente. Assim, a atitude de Paulo ela ajuda a prevenir. Só um minutinho. Prosseguindo, pessoal. A atitude de Paulo ela ajuda a evitar que as pessoas ao seu redor sejam contaminadas com secreções contaminadas e, consequentemente, fique gripado, certo? Então, isso também são orientações que estamos dando no dia a dia, né, gente? A gente que está acompanhando aí esse coronavírus, devemos também ter essas atitudes quando estamos gripados, porque não sabemos se são coronavírus ou se é uma gripe comum. Seja lá o que for, certo? A gente tem que também que pensar no próximo, né? Então nada de sair espirrando sem estar colocando a mão, né? Principalmente o antebraço. Por que a gente coloca um antebraço, pessoal? Porque a mão, às vezes, a gente não tem água e sabão do lado, né? Não tem um álcool em gel. E a gente tem a mania de estar colocando a mão na cara, né? No olho, na boca, no nariz, enfim. Então, para evitar isso, a gente espirra no antebraço, que esse antebraço a gente não costuma colocar no rosto, certo? E fica tudo bem, tá bom? Mas lembre-se, pessoal, se tiver álcool em gel, se tiver sabão disponível, água e sabão disponível no momento, utilize, lave-o. Iremos agora para o item C. Você costuma ter atitude semelhante à de Paulo ao espirrar, certo? Converse com os colegas sobre esse assunto. Tá bom, pessoal? Então, se você não tem, comece a ter, certo? Porque assim, o objetivo dessa questão é que vocês reflitam sobre suas atitudes ao espirrar. E como a atitude correta podem evitar a transmissão de algumas doenças. Com base que vocês vão espirrando e não vão colocando algum tipo de proteção para evitar essas gotículas de coriza ou de saliva que estão contaminadas,
vocês irão contaminar outras pessoas, certo? Então, pessoal, devemos ter atitudes éticas, tá? E sanitárias para prevenir também quem está ao nosso redor, ok? Então vamos começar a mudar nossos hábitos. D. Assinale as atitudes que auxiliam a prevenir a transmissão de doenças como a gripe. Pessoal, o objetivo dessa questão é que vocês associem a prevenção de doenças transmissíveis com atitudes de higiene e de manutenção à saúde, certo? Então, por exemplo, lavar as mãos com frequência é uma atitude que auxilia a prevenir a transmissão de doenças? Gente. Então, marque com um X. Outra, ter uma alimentação variada em quantidades adequadas. Também, pessoal, lembre-se que uma boa alimentação variada, né? Quanto mais colorido o prato tiver, mais saudável ele é. Ok? Então, também isso é uma atitude que auxilia a prevenir contra gripe. Evitar permanecer em locais fechados também, gente. Tá? Então, você ficar ali em locais fechados, com muita aglomeração, com muitas pessoas, também evita você pegar resfriado. Assistir a televisão? Bom, isso não, né, gente? Assistir televisão não. Isso é um entretenimento, né? Entretenimento que não é uma atitude que auxilia a prevenir doença. Se você estiver assistindo televisão e estiver do lado de uma pessoa que está contaminada, você vai pegar a doença, né? De todo jeito. Ok, gente? Iremos para a outra questão. A segunda questão, ele diz o seguinte, que vamos para um assunto muito recorrente, que é a dengue, né, gente? Então, a dengue é uma doença que é transmitida para as pessoas pela picada do mosquito, Aedes aegypti. Qual é o modo de transmissão da dengue? Justifique sua resposta. Pessoal, a dengue ela é causada por uma transmissão indireta, pois a dengue ela é transmitida de uma pessoa para outra por meio de animais contaminados. No caso da dengue, o mosquito Aedes aegypti. Tá? Então, o que acontece? Por que é um modo indireto? Porque assim, se você tiver, por exemplo, em contato com uma pessoa dentro da sua casa que está com dengue, certo? Você pode tocar nessa pessoa tranquilamente, mas você não vai pegar. A pessoa pode falar perto de você, você não vai pegar. Agora, caso tenha um mosquito, Aedes aegypti, dentro de sua casa, e ele pica a pessoa com dengue, depois ele pica, né? Aí sim você vai pegar essa doença, né? Aí sim vai ser transmitida a dengue para você. Então isso a gente chama de transmissão de forma indireta, quando tem um terceiro agente que causa isso, né? Que leva o vírus até você. Ok, gente? Como podemos prevenir a transmissão da dengue? Se necessário, faça uma pesquisa. Eu falei em aulas anteriores, né? Mas não custa ressaltar, certo, pessoal? A transmissão de dengue, ela está vinculada ao mosquito Aedes aegypti, como a gente sabe, tá? Então, a prevenção da dengue ela é feita pela eliminação do mosquito transmissor da doença. Assim, é necessário eliminar os criadouros do mosquito, ou seja, locais com água paradas, como vaso de plantas, lixo nos quintais, certo? Caixa d'água descoberta, enfim. Onde tiver água parada, ali é um ótimo local para a proliferação do mosquito. Proliferação do mosquito, tá? Então, temos que ficar alerta, ok, gente? Desde o ano de 2016, ocorre a vacinação contra a dengue. Converse com seus colegas sobre como essa atitude pode auxiliar a reduzir a quantidade de casos de dengue na população. Gente, é o seguinte, desde o início do capítulo estamos falando sobre a importância da vacinação, né? Então, eu quero que vocês comentem que a vacinação contra a dengue, ela ajuda a prevenir que as pessoas desenvolvam a doença, reduzindo assim a quantidade de casos da doença. Ok, gente? Mas é bom lembrar o seguinte,
que, embora que exista a vacina contra a dengue, é primordial, gente, prioritariamente, evitar a proliferação do mosquito. Continua sendo a principal forma de prevenir a transmissão da doença, tá? Então, não iremos nos confiar somente na vacina, devemos também fazer nossa parte, certo? Ok, tranquilo? Vamos lá para o item D. Utilize o código abaixo para descobrir o nome de outra doença transmitida de modo semelhante à dengue. Que você tem as siglas, ó, M1, I2, F3, A4, L5, B6, R7, A8 e E9. Que doença é essa, gente? Febre amarela, né? A febre amarela é uma doença que é transmitida semelhante à dengue. Bom, essa é a atividade que vocês irão fazer no caderno. Essas 3 questõezinhas aí. E aqui, essa daqui, pessoal, é da página 207, tá? E aqui é da página 213. Vocês irão fazer no livro mesmo, tá bom? Só a 207 vocês irão fazer no caderno. Então vamos lá para o nosso conteúdo de hoje, né? Sobre plantas. Logo no início do capítulo, você observa aí, né? Uma menininha aguando aí uma planta, né? Percebe aí que é uma atitude bem nobre, né, gente? Vamos lá. Ao plantar uma árvore, você faz muito mais do que tornar o ambiente mais bonito e mais verde. Saiba que as plantas elas estão relacionadas ao gás oxigênio, que enche nossos pulmões quando a gente respira, né, gente? Com a chuva que cai e até mesmo com os alimentos que você consome diariamente. Mas como tudo isso é possível? A gente vai aprender, vai descobrir nesse capítulo. Então aí você observa a menininha, né, regando uma muda de árvore, né, que acabou de ser plantada no solo. Certo? Então a gente vai ver aqui, ó, nutrição, respiração e transpiração das plantas. Tá? Mas primeiro eu quero que vocês reflitam sobre essa questão. Como você acha que as plantas adquirem seu alimento e respiram? Converse com os seus colegas sobre esse assunto. Não tem um coleguinha do lado, então conversa com o pai, conversa com a mãe. E imagine você. Ou não conversa, imagine você. Como é que você acha que as plantas elas respiram, né? Gente, ó, o objetivo dessa questão é que você tenha conhecimento prévio, tá? Sobre a respiração e a transpiração das plantas. Ok? Então vamos lá. Maria e sua mãe estavam passeando em um parque. Observe a seguir. Aí o parque, ó, observe aqui o solo da planta, ó, tá, da árvore. Tranquilo, né? Então vamos lá, o que que a menininha disse para a mãe dela? Mãe, as plantas também se alimentam e respiram? Sim, filha. Assim como nós, seres humanos, as plantas também precisam de nutrientes e de gás oxigênio para viver e se desenvolver. Mas isso ocorre de maneira diferente em plantas e animais. Então, vamos lá. Como é que ocorre? As plantas, pessoal, elas produzem seu próprio alimento por meio de um processo chamado fotossíntese. Para isso, elas precisam de água, luz solar e gás carbônico, que serão transformados em nutrientes e gás oxigênio. Deu para entender aí, gente? Então, a nutrição das plantas acontece da seguinte forma. Nutrição das plantas. A água, pessoal, ó, com os sais minerais, ela é absorvida do solo pelas raízes da planta e é transportada pelo caule até as folhas, tá? Lembra-se, ó, que ocorreu aqui, ó, que eu mostrei para vocês, certo? 2. Nas folhas existe uma substância chamada clorofila, que absorve a energia da luz solar. Além disso, as folhas elas absorvem o gás carbônico do ar atmosférico, né? Então, o gás carbônico está espalhado pelo ar. Na terceira fase, pessoal, ó, o que acontece? Os nutrientes
eles são produzidos principalmente nas folhas e são transportados para as demais partes da planta, que é o que acontece aqui, ó, nessa terceira fasezinha aqui, ó. Das folhas, eles vão pelo caule, as raízes, para a planta poder se desenvolver e crescer, certo? E no quarto, ó, aqui no quarto, o gás oxigênio produzido durante a fotossíntese é liberado na atmosfera terrestre. Então, as plantas elas liberam gás oxigênio, que são produzidos na fotossíntese. As trocas gasosas das plantas elas ocorrem principalmente nas folhas, por meio de pequenas estruturas invisíveis a olho nu, chamado estômatos, né? Então, aqui estão os estômatos, pessoal. Ó, aqui é onde ocorrem as trocas gasosas. Ah, professor, o que é essas trocas gasosas? Gente, nada mais é do que troca gás carbônico por gás oxigênio. A gente chama isso de trocas gasosas. Nós, seres humanos, também fazemos isso, trocas gasosas. Certo, gente? Então, aqui a gente tem uma imagem do estômato, tá, gente? Bom, vamos lá para a respiração das plantas. Como é que as plantas elas respiram? Os estômatos, eles são encontrados principalmente nas folhas e controlam a entrada e a saída de gases da planta. É por meio dele que durante a respiração as plantas absorvem o gás oxigênio presente no ar atmosférico e libera no ambiente o gás carbônico. Na respiração é gerada a energia que a planta precisa para se desenvolver. Gente, ó, tem um probleminha aqui, tá? Vamos aqui pro início. Bom, aqui ele está falando dos estômatos. Né? Dos estômatos a gente viu onde ocorre as trocas gasosas, ok? As folhas, pessoal, eles têm esse formato esverdeado por conta da clorofila, tá? Então a clorofila é um pigmento verde, tá? Por isso que as plantas eles têm esse formato esverdeado. Só que aqui ele diz o seguinte, ó, que é por meio deles, né? Por meio dos estômatos, que durante a respiração a planta absorve o gás oxigênio presente no ar atmosférico e libera no ambiente o gás carbônico, né? Então é o inverso, tá, gente? É o contrário, né? Na verdade, a planta ela absorve o gás carbônico, né? E libera no ambiente o gás oxigênio, tá bom? Então, acho que aí foi um erro de digitação, tá? Então aí você faz a correçãozinha no seu caderno, você pode riscar aí, né? Ou inverter, né? Colocar uma seta de um para o outro, tá bom, pessoal? Então, é justamente na respiração que a energia da planta ela precisa para se desenvolver, tá bom? Então, é assim que funciona a respiração das plantas. As plantas elas também respiram. Bom, gente, ó, algumas plantas, como o cipó-chumbo, aqui a gente está vendo uma nutrição variada de plantas, tá? Elas não realizam fotossíntese e obtêm os nutrientes de que precisam de outras plantas, né? Então, tá dando exemplo do cipó-chumbo, tá? Que o cipó-chumbo ele apresenta tamanhos variados, porém ele é uma planta, mas ele não realiza fotossíntese. A gente vai entender o porquê. O cipó-chumbo ele apresenta uma cor amarelada, pois não possui clorofila e não tem folhas. Então, para conseguir seu alimento, o cipó ele se prende ao caule de outra planta e dela ele absorve os nutrientes de que precisa. Em alguns casos, o cipó-chumbo pode matar a planta que ele parasita, né? Então, ele funciona realmente como um parasita, ok? Temos outros exemplos também de plantas que são que nem parasitas também, que não realizam fotossíntese, certo, gente? Aqui é outro exemplo. Há também plantas que realizam a fotossíntese, mas precisam complementar sua nutrição como as plantas carnívoras, certo? Então aí, pessoal, ó, a gente está dando o exemplo de uma planta carnívora que ela realiza a fotossíntese, mas ela precisa fazer esse complemento. E ela vai para onde, ó? Essas plantas elas vivem em ambiente onde o solo é pobre de nutrientes, certo? Então por isso elas capturam os insetos.
e outros pequenos animais para adquirir os nutrientes de que precisa. Então, para sobreviver a esse ambiente hostil, né, um ambiente pobre em nutrientes, essa planta ela teve que evoluir, ela teve que se adaptar. Então, ela variou o cardápio dela, né? Ela variou a sua carga de absorver nutrientes, certo? Então, além da clorofila, ela também realiza a captura de insetos e de outros animais para adquirir os nutrientes, né, de que ela precisa. Mãe, as plantas também transpiram? Sim, filha. Mas nas plantas a transpiração ocorre de um pouco diferente de como ocorre nos animais. Vamos ver como ocorre a transpiração das plantas, né? Então aí, pessoal, continuando a conversa entre mãe e filha, ela está falando para a filha como é que a planta vai fazer a transpiração. Certo? Então, como é que vai ocorrer essa transpiração? A água ela é absorvida pelas raízes da planta e chega até as folhas, tá? Então, a água ela é absorvida aqui e chega até as folhas. Então, nas folhas, pessoal, ó, nas folhas, o que acontece? Parte da água absorvida é eliminada por meio dos estômatos para a atmosfera terrestre, sobre a forma de vapor de água, chamada transpiração. Então, por isso, gente, é importante a gente não fazer desmatamento, né? Porque a maior taxa de transpiração ela está associada às folhas. Em alguns casos, pessoal, outras partes da planta podem também realizar esse processo, certo? A transpiração das plantas é um processo que envolve a liberação de vapor de água na atmosfera terrestre. Por isso esse processo ele é muito importante para a manutenção da umidade e para a ocorrência de chuvas, por exemplo. Então, perceba que um ambiente que ele é muito florido, um determinado ecossistema que tem várias árvores, a tendência de chuvas nesse local é maior, por conta da vaporização da água, né? Da umidade daquele referido ambiente. Então, pessoal, o desmatamento ele interfere na quantidade de vapor de água que é liberado na atmosfera terrestre. Então, aí a gente está vendo a região desmatada da floresta amazônica, né? Então, o desmatamento ele tem alterado a quantidade de chuva em determinados locais da floresta amazônica e em outras regiões do Brasil. Então, talvez a seca que está ocorrendo hoje no nosso Brasil, não só aqui no Nordeste, mas também no sul do país, que está ocorrendo também secas lá, seja por conta do desmatamento que está ocorrendo na Amazônia. Pode ser que sim, né, gente? É uma grande possibilidade. Então, pessoal, ó, o que acontece? Ó? Quando as plantas elas são removidas do ambiente, reduz-se a quantidade de vapor de água que é liberada na atmosfera, principalmente pela transpiração desses seres vivos. Certo? A redução na quantidade de vapor de água no ar reduz a umidade do ar e a probabilidade de formação de nuvens e de ocorrência de chuvas. Então, quando você desmata, né, tira plantas em determinados locais, a tendência de chuva é reduzir drasticamente, ok? Então, gente, a atitude do ser humano, eles podem ter graves consequências para o ambiente, sim, né? E para os demais seres vivos e para o próprio ser humano também, né? Ou seja, a gente está fazendo mal a si mesmo. Então é importante a gente refletir por nossas atitudes diárias, né? Para poder pensar no bem-estar comum da gente, né? Da nossa família e da comunidade. Então essa foi nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido, tá, gente? Foi somente a abertura mesmo e a gente poder ter uma noção básica do que é nutrição, do que é respiração e do que é transpiração da planta, certo? Quando for na próxima aula a gente vai ter uma breve lucidez do que a gente viu hoje para podermos darmos continuidade. Tá? E a gente vai seguir com um assunto
sobre reprodução das plantas. Tá, gente? Então, boa aula e até a próxima. Tchau, tchau.